Você se lembra daquele filme? Aquele que você assistia toda vez que passava na sessão da tarde. Aquele que a família inteira se reunia no sofá para ver, com um balde de pipoca e o coração quentinho. A gente sabia as falas de cor, ria das mesmas piadas e se emocionava nos mesmos momentos. É engraçado pensar que, para nós, esse filme era um evento. Mas, na verdade, quando ele estreou nos cinemas, foi um fracasso total, um verdadeiro desastre de bilheteria. Se você também tem uma memória assim que te transporta de volta para a sua infância, se inscreve aqui no canal, porque a história de hoje vai te tocar fundo. A década de 80 e 90 foi uma era de ouro para o cinema. Blockbusters nasciam a todo momento, e no meio de tantos gigantes, um filme em particular chegou de fininho, com uma proposta simples, mas cheia de coração. A história era sobre amizade, sobre superação, sobre acreditar nos seus sonhos, mesmo quando ninguém mais acredita. O elenco tinha rostos promissores, a trilha sonora era cativante e a mensagem era universal. Tudo parecia perfeito. Os produtores investiram uma grana considerável, esperando um retorno que colocaria o filme no hall da fama. As premieres foram cheias de glamour. Os críticos receberam suas cópias e o público. Bem, o público não apareceu. A semana de estreia foi um balde de água fria. As salas de cinema estavam vazias. Os poucos que iam assistir saíam com um sorriso no rosto. Mas o boca a boca não foi forte o suficiente para lutar contra os grandes lançamentos da época. Filmes de ação com explosões ensurdecedoras e comédias com astros já consagrados dominavam as bilheterias. E o nosso querido filme, com sua história delicada e sensível, foi simplesmente engolido. Os números eram cruéis. O filme não pagou nem metade do seu custo de produção. Foi rotulado como um flop, um fracasso retumbante. Os estúdios rapidamente o tiraram de cartaz e o jogaram no fundo de um baú, destinado ao esquecimento. Para o mundo do cinema, a história tinha acabado ali. Mas o destino, meus amigos, tem um jeito engraçado de reescrever finais. O que acontece com um filme que fracassa no cinema? Naquela época, o caminho mais comum era a prateleira de uma locadora ou, com sorte, uma venda rápida para algum canal de televisão que precisava preencher sua grade de programação. E foi exatamente isso que aconteceu. Um grande canal de TV aberta, procurando por conteúdo barato para suas tardes, comprou um pacote de filmes que ninguém queria. E lá no meio, esquecido e subestimado, estava a nossa pequena joia. Sem nenhuma propaganda, sem nenhum alarde, ele foi escalado para passar, numa tarde de terça-feira. Ninguém esperava nada, era só mais um filme para tapar buraco. Mas então, algo mágico aconteceu. Naquela tarde, uma criança que chegou da escola ligou a TV. Um adolescente entediado nas férias começou a assistir. Uma mãe, enquanto passava roupa, parou por um instante para prestar atenção. A história, que não conseguiu competir com o barulho dos cinemas, encontrou o silêncio e a atenção dos lares. No conforto do sofá, a mensagem do filme ressoou de uma forma diferente. A emoção que se perdeu nas salas vazias floresceu nas salas de estar. Não havia críticos para dizer o que pensar. Não havia números de bilheteria para ditar o sucesso. Era apenas o espectador e a tela. E a conexão foi instantânea e poderosa. Na semana seguinte, o filme passou de novo. E na outra, também. E de repente, todo mundo estava falando sobre aquele filme da tarde. Nas escolas, os amigos comentavam as cenas. No trabalho, as pessoas lembravam com carinho da história. A sessão da tarde não era apenas uma programação. Era um ritual. E esse filme se tornou o seu maior sacerdote. A cada exibição, mais e mais pessoas eram conquistadas. A audiência, que era irrelevante nos cinemas, começou a bater recordes na televisão. O filme se tornou um fenômeno, um sucesso improvável, construído não pelo marketing, mas pelo coração do público. Ele virou sinônimo de conforto. Sabe aquela sensação de chegar em casa num dia chuvoso, se enrolar no cobertor e assistir a algo que te faz sentir bem? Esse filme era a materialização desse sentimento. Ele nos ensinou sobre o valor da persistência. O protagonista, que lutava contra tudo e contra todos, era um espelho da jornada do próprio filme. Rejeitado, desacreditado, mas que no final encontrou seu lugar no mundo e no coração de milhões de pessoas. As frases de efeito viraram bordões na boca do povo. A trilha sonora,
que antes ninguém conhecia, se tornou a melodia da nossa nostalgia. A história por trás das câmeras também é fascinante. O diretor, após o fracasso inicial, chegou a pensar em desistir da carreira. Os atores viram suas chances de estrelato diminuírem drasticamente. Mas a redescoberta na TV mudou tudo. Eles começaram a ser reconhecidos na rua, não pelo filme que flopou, mas pelo filme que todo mundo amava assistir em casa. Anos depois, em entrevistas, eles contam com lágrimas nos olhos sobre como receberam cartas de fãs de pessoas dizendo como aquela história mudou suas vidas, deu esperança em um momento difícil, ou simplesmente criou uma memória inesquecível com seus pais. O filme, que era uma vergonha para o estúdio, virou o maior orgulho da carreira de todos os envolvidos. E por que essa história nos toca tanto? Porque ela é a prova de que o sucesso não é medido apenas por números. Um filme não é bom porque arrecadou bilhões. Um filme é bom porque ele te faz sentir algo. Ele se torna lendário quando transcende a tela e se mistura com as nossas próprias vidas. Ele vira parte da nossa história pessoal. Aquele filme não é só um filme, é a lembrança do cheiro de bolo da sua avó. É a lembrança do seu pai explicando uma cena para você. É a lembrança de um tempo mais simples, onde a maior alegria do dia era descobrir qual filme iria passar na TV. Essa jornada, do fundo do poço ao topo do mundo, nos ensina uma lição valiosa. Nem sempre o caminho mais barulhento é o caminho certo. Às vezes, o verdadeiro valor está nas coisas quietas, nas experiências compartilhadas em casa, longe dos holofotes. O cinema é uma experiência coletiva na escuridão de uma sala, mas a televisão transformou esse filme numa experiência íntima e familiar, passada de geração para geração. Pais que assistiram quando crianças, hoje apresentam o mesmo filme para seus filhos, e a magia se repete. O fracasso nas bilheterias foi, ironicamente, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Se tivesse sido um sucesso moderado, talvez ele tivesse se perdido no meio de tantos outros. Mas seu fracasso retumbante o tornou único, deu a ele uma história de redenção. Uma narrativa de superação que espelha a própria trama do filme. Ele não é apenas um clássico cult, ele é uma lenda da cultura popular. Um verdadeiro milagre da mídia. Um testemunho do poder que uma boa história tem de encontrar seu público. Não importa como. Hoje, com o streaming, temos acesso a milhares de filmes na ponta dos dedos. Mas nada substitui aquela sensação de ligar a TV e ser surpreendido. De se apaixonar por uma história que você não escolheu, mas que parecia ter sido feita para você naquele exato momento. Esse filme é um monumento a essa era. Um lembrete de que as melhores coisas da vida, às vezes, não são aquelas que nós procuramos, mas aquelas que nos encontram. E aí, qual é o filme que marcou a sua sessão da tarde? Deixa aqui nos comentários. Vamos relembrar juntos esses clássicos. A história que eu contei hoje é sobre um filme específico, mas ela representa tantos outros que seguiram o mesmo caminho. Eles podem não ter ganhado um Oscar, mas ganharam algo muito mais valioso. Um lugar permanente na nossa memória e no nosso coração. Obrigado por assistir e por embarcar nessa viagem nostálgica comigo. Se você se emocionou, se lembrou de algum momento especial da sua vida, não se esqueça de deixar o seu like e, mais importante, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!